Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, cantando mais uma vez. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes, 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 felizes. Agora canta isso sorrindo, vai. Felizes. Felizes são aqueles, capricha, que esperam no Senhor. Felizes é o sorriso da vitória. Felizes, você. Felizes, felizes. Pois é, nada de cara amarrada então. Não podemos mais compreender a nossa riqueza como um peso. Engraçado isso, né? Não sei como foi o seu cristianismo, mas no meu, em muitos momentos eu identifiquei que aqueles que me ensinavam a ser cristão, me ensinavam como se aquilo fosse um prejuízo que eles estavam tomando. A começar pela expressão terrível: Deus vê tudo. Misericórdia. Por que essa expressão causava tanto pavor em nós? Por causa da cara do infeliz que falava para a gente. Porque veja bem, se eu falo a mesma coisa, primeiro eu vou falar: Deus vê tudo. Como é que você interpreta isso? Treme nas bases. E se a gente fala assim: Deus vê tudo, já melhora, não melhora? Pois é. Durante muito tempo, e muitos de nós ainda trazemos essas marcas de um cristianismo que foi imposto como uma obrigação desagradável. Domingo é dia de ir à missa. Eu já falei. Por que vocês não vão? Porque se é para voltar desse jeito, eu não vou mesmo. O cristianismo muitas vezes passou por uns filtros estranhos da obrigação. A nossa iconografia precisa até ser repensada, né? É muita gente triste no altar.
O mais engraçadinho é o São Sebastião, que parece que ainda teve um tempo de fazer uma atividade física ao longo da vida. Está flechado, mas está trincado. Os outros santinhos estão sempre... Eu me lembro que na Semana Santa era um misto de satisfação e de pavor quando eu via a imagem de Nossa Senhora das Dores saindo ao encontro do Senhor dos Passos, lá em Formiga, na procissão do encontro. Que eu gostava daquela procissão porque a gente chorava. O bom pregador de Semana Santa é aquele que fazia o povo chorar, com culpa. Quanto mais colocava você, olha só o que aconteceu com você. Misericórdia, o que eu fiz de tão grave para essa cena tão trágica, minha gente? E eu me lembro que eu sempre tive um amor muito grande pelo coração de Jesus. E aprendi isso com a minha mãe. E eu me lembro que, muito curioso, na Semana Santa, eu gostava de ficar lá nos bastidores vendo as coisas acontecendo, né? E de repente, quando eu entro dentro do lugarzinho que estava reservado, onde eu sabia que ficava a imagem do Senhor dos Passos, eu me deparei com ele todo cheio de bobs. Misericórdia, aquela peruca dele, toda cheia de rolinho. Eu tive uma crise de riso. E eu nunca mais consegui olhar para o Senhor dos Passos sem lembrar os rolinhos na cabeça dele. Esses cabelos não são encaracolados por acaso, não. Mas os nossos ícones são muito tristes. As imagens. A santidade sempre esteve muito atrelado à tristeza, ao sofrimento, à luta. É por isso que isso se tornou causa de rejeição para muitas pessoas. Por quê, minha gente? A partir do momento que nós começamos a evoluir como humanidade, quando a gente começou a tomar um pouco mais de conhecimento de psicologia, de psiquiatria, a gente começou a entender que o amor ao sofrimento é uma doença que precisa ser curada. Em nome de Deus, muitas pessoas passam uma vida inteira neuróticas pelo sofrimento, porque faltou a medicação, e atribuem isso ao sagrado, chamam isso de vida de santidade. Não. O primeiro passo para uma experiência verdadeiramente cristã é a cura de tudo aquilo que é psíquico estragado dentro de nós. E aí o que vamos fazer com o sofrimento é outra coisa. Acolher o sofrimento, vivê-lo quando ele bater na nossa porta, tudo isso é religioso, tudo isso é cristão, mas não é cristão correr atrás do sofrimento para você ser o sofridinho do grupo, para as pessoas terem pena de você, para as pessoas te admirarem. Nossa, como ela é sofrida, meu Deus do céu. Tem gente que tem essa neurose e transforma isso em cristianismo. Fica julgando enfeite horroroso em cima de algo que precisaria ser curado. Porque aquilo que não é curado em nós, do ponto de vista psíquico, é impedimento para a vida espiritual. Se eu estiver amarrado nas minhas neuroses, se eu estiver limitado pelas minhas neuroses, a minha espiritualidade não flui. Eu serei uma pessoa doente, desagradável, e tudo isso em nome de Deus. E nada pode ser mais contrário ao Evangelho, minha gente, quando nós temos um desagradável falando em nome de Deus. Nada pode ser mais nocivo ao anúncio do Evangelho do que uma pessoa psiquicamente doente, jogando sobre outras pessoas através da sua pregação as suas neuroses. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há equívocos. Ou a gente resgata o Evangelho, ou nós vamos ficar reféns dos desequilibrados que estão na moda.
Ou nós resgatamos o Evangelho, ou nós vamos ficar reféns de uma pseudo-espiritualidade que é pautada em neuroses, doenças psíquicas, em pessoas doentes que não se trataram na hora certa. A neurose é tão grande que ela é capaz de ocultar o Evangelho na sua pregação. Ela vai recrutar 1001 devoções para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, menos o Evangelho, que é comprometimento com a verdade. Em nenhum momento Jesus deixou alguém passar por ele sem que tivesse um profundo encontro consigo mesmo. Assim foi com o jovem rico, assim foi com Zaqueu, assim foi com Madalena, assim foi com a samaritana. As profundas transformações que o Evangelho nos mostra são todas elas a partir de pessoas que estavam emocionalmente doentes, emocionalmente perturbadas, com a vida que vai nos adoecendo. Como é que nós criamos neurose, minha gente? É vivendo, sendo influenciado de um jeito errado. Quantas vezes o seu pai, a sua mãe, numa tentativa de lhe amar, ele lhe encheu de medos, e você ficou neurótico. O que é a neurose? É aquela doença que não lhe permite pensar do jeito certo. É aquele condicionamento emocional, psíquico, que lhe priva da sua liberdade de dizer: isso é bobagem, eu não preciso ter medo disso. Eu cresci a minha vida inteira tendo medo de quem já morreu. Graças a Dona Ana, que contava histórias maravilhosas, para fazer a gente ficar quieto, para fazer a gente obedecer. Eu levei um tempo para ser capaz de rir das histórias que antes me faziam medo, mas hoje eu faço questão de rir delas. E você acha que quando eu vou ver um defunto, que eu tenho que ver de vez em quando, eu não volto para casa também, que não passa nem Wi-Fi? Aí eu racionalizo. Aí eu sempre penso na minha irmã, que é a única defunta que eu queria ter visto, e não vi. Aí eu sempre penso assim: Heloísa, que eu sempre pedi que viesse me ver, para eu aproveitar e ter uma conversinha com ela de como é que é do lado de lá, nunca veio. A fulana de tal que eu nem sei que eu vi lá, que estava no caixão, vai vir me ver? Para quê? Racionalizava, e aos poucos ia me livrando daquelas situações que eram para mim limitadoras, porque os medos nos limitam. Então, neurose, doenças emocionais, elas vão se estabelecendo dentro de nós à medida que nós vamos vivendo, Os outros vão nos machucando, os outros vão nos assombrando, os outros vão colocando dentro de nós situações difíceis. Por exemplo, quem foi a vida inteira traído, depois tem uma dificuldade imensa de acreditar na fidelidade. Mas em algum momento da vida, eu tenho que fazer a mesma experiência que a samaritana fez com Jesus, de ter aquele encontro a sós com Ele, e passar minha vida limpo. Você já fez essa experiência mística, religiosa, de um dia se imaginar diante de Jesus, da mesma maneira como a samaritana esteve? E deixar que Ele faça todas as perguntas que talvez você ainda não tenha escutado ao longo da sua vida? Como é bom, minha gente, como é necessário ouvir a pergunta certa, porque perguntas nós escutamos o tempo todo, mas existem algumas perguntas que mudam a nossa vida. São aquelas perguntas que entram no mais profundo da nossa história e desencadeiam a necessidade de uma resposta. Ou então elas plantam um conflito tão cruel que enquanto nós não resolvemos aquilo, a gente não sossega. Eu já contei a história, nem sei se a Carla está aqui hoje. Carla Carvalho está ali, ó.
Essa mulher mudou minha vida uma vez com uma pergunta que até hoje eu ainda me faço. Foi a primeira vez que ela me viu na vida. Eu estava indo fazer um show na cidade dela. Ela e o marido ficaram responsáveis por me buscar lá em Taubaté, me levar. E quando eu entrei dentro do carro, eu não estava querendo muita conversa. Sabe quando você está aborrecido assim? E ela muito simpática, falei, ai meu Deus, será que eu vou ter que conversar até chegar? Está chovendo? Não. Pois é, o tempo está feio, né? Aquelas conversas que você não sabe como conversa com quem você não conhece. Só que ela não teve o mínimo de receio de olhar para mim e falar assim, e você, padre, você está feliz? Eu falei, eu estou ótimo. Ela falou, não estou perguntando se você está ótimo. Estou perguntando se com tudo isso que está acontecendo na sua vida, você está feliz. Eu pensei, que mulher indiscreta, meu Deus. Uma pergunta dessa a queima-roupa? Porque nós estamos acostumados com pessoas que nos pegam, e aí, está tudo bem? E você fala, tudo ótimo. E continua o caminho. A não ser que seja neurótico. Você fala, e aí, tudo bem? Não estou. Mas o que está acontecendo? Você está com tempo? Você tem tempo para me ouvir? É no mínimo 1 hora. Não, pelo amor de Deus, outra hora então. Com aquela pergunta dela, você está feliz? Diferente de perguntar, está tudo bem? Eu percebi que aquela mulher se interessava por mim de uma maneira diferente das outras pessoas que até então me cercavam. Ela fez uma pergunta fundamental, minha gente. Quantos de nós aqui também não estamos necessitados de que alguém olhe nos nossos olhos e pergunte se nós estamos felizes? A felicidade não é a ausência de problemas. Eu posso muito bem estar cheio de problemas e estar feliz, porque a felicidade é um estado de espírito, como você bem, Márcio, cantou aqui. É um estado de espírito que nos coloca em espera. Nada pode identificar mais a fé cristã do que o conceito de esperança. A nossa esperança é operante, isto é, eu não fico sentado esperando acontecer. Enquanto eu espero, eu opero, eu trabalho, eu faço. É como receber uma visita. Se eu vou ser recebido pela Salete na casa dela, ela só faz bolo de laranja, porque é a única coisa que ela sabe cozinhar. Mas eu sei que ela vai me esperar com um bolo de laranja. Ela não me espera sentada. Ela prepara a minha chegada. O que faz uma pessoa feliz não é aquele, ai meu Deus, como eu estou feliz. Não é isso, é muito mais do que isso. O que faz a gente ser feliz é aquilo que nós esperamos. Nós não somos movidos por aquilo que já temos. Nós somos movidos por aquilo que ainda não temos, é por aquilo que esperamos possuir um dia. E o cristianismo é justamente este movimento que vai nos curando, porque quem está doente não sabe esperar, quem está doente não tem lucidez para esperar as coisas certas. Quem está neurótico, quem está perturbado emocionalmente, quem não está muito bom da cabeça, quem não passou pelo processo de se curar, de se reconciliar consigo, de se reconciliar com as outras pessoas, ela não consegue esperar nada de bom. O evangelho de hoje é uma história linda, que dá para fazer vários sermões com cada frase desse evangelho de hoje. Mas o Senhor está falando justamente que a messe é grande, e todos nós estamos esperando os operários. E eu sei que na cabeça de muitas pessoas, esse anúncio do evangelho de hoje é como se fosse eu ficando passivo nessa história.
Você esperando que venha um padre, esperando que venha uma freira, esperando que venha um missionário. Eu, a minha vida inteira, enquanto eu não era padre, eu escutava esse evangelho assim. Não é verdade? A messe é grande e os operários são poucos. Você já imagina aqueles poucos ali, ó. Ah, mas que desaforo. E você fica bonitinho esperando sentado? Não. Jesus já estava pensando de uma forma que infelizmente nós ainda não conseguimos dar a Ele. É o protagonismo dos leigos. Leigos engajados, leigos evangelizadores. Você não deixe de acreditar no poder de evangelização que um leigo tem, que às vezes é maior do que o padre. O anúncio de hoje não é para encher esse altar de padres, não. O anúncio de hoje é para encher esse rincão e muitos outros de leigos evangelizadores, de homens e mulheres que fizeram uma verdadeira experiência de Jesus. O evangelho de hoje não é somente para encher o altar de padres e diáconos e seminaristas. O evangelho de hoje é para despertar os cristãos que estão adormecidos, esperando deitado em berço esplêndido, que a igreja faça alguma coisa. A igreja somos nós, a igreja é você. E essa igreja, ela precisa ser curada em mim, ela precisa ser curada em você. Quando você vai buscar uma ajuda de um psicólogo, claro, você tem o direito de escolher. Eu quero um psicólogo cristão, padre. Ele, como profissional, ele não vai poder falar nada de religião para você. Ele tem uma outra capacitação, ele vai te entender como ser humano, não como cristão. Quando você escolhe um psicólogo para ajustar dentro de você os seus desajustes emocionais, os frutos estragados da sua história, acredite nisso, a igreja está sendo curada em você. Quando nós tomamos a decisão, eu quero ser uma pessoa melhor, a igreja está sendo curada em você. Porque, minha gente, chega dessa ideia que nos coloca todos à parte, e a igreja é uma instituição que manda em nós. Não é assim que Jesus nos quis. Jesus nos quis colaboradores. Tanto é que no seu grupo tinha de tudo. Só não tinha padre e freira. Tinha homens, tinha mulheres, tinha crianças, tinha jovens, tinha adultos. Todo mundo estava ali, porque o reino de Deus não é seletivo. O reino de Deus é para todos nós. E o conceito de reino de Deus é o melhor mundo que eu posso fazer hoje. O reino de Deus para os cristãos é uma esperança? É. Ela é escatológica? É. Ela é após a morte? Também. Mas é aqui, no agora da história, que eu sou convidado a construir as edificações do reino, dentro da minha casa, dentro da sua casa. O reino de Deus precisa começar. Precisa começar. E você sabe exatamente como é que se começa o reino de Deus. Tudo aquilo que não combina com o reino precisa ir embora. Tudo aquilo que não é correto, você tem o direito de retirar. Se dentro da sua casa você não manda em lugar nenhum então. Se dentro da sua casa você não tem autoridade, esqueça. O reino de Deus é uma célula em mim, é uma célula em você, é uma célula em cada um da sua casa. E quando vocês se reúnem, vocês formam um corpo, e ali esse reino de Deus precisa dar certo. Às vezes nós ficamos aí nas nossas orações. Aliás, quando eu escuto essas orações comunitárias, me dá um desânimo.
Nós queremos que Deus cure a fome na África, nós queremos que Deus dê a paz mundial, nós queremos que Deus una os povos, nós queremos que Deus faça isso, nós queremos que Deus faça aquilo. Está tão cômodo rezar desse jeito. Eu quero a paz mundial. Eu sou uma pessoa que deseja muito a paz mundial, mas faz o maior inferninho lá no serviço dela. Não é? Está cheio. Eu luto pelos direitos humanos, mas trata como se fosse um traste a velhinha, vozinha que mora na mesma casa que ela. Nós estamos adeptos das fachadas. Basta acontecer uma coisa e nós já estamos todos aí batendo boca para poder defender aquilo. Quer lutar pela paz mundial? Faz as pazes com o seu irmão. Quer lutar pela paz mundial? Faz as pazes com o seu vizinho. A paz mundial só é possível quando eu saio da minha casa e peço perdão ao meu vizinho. A paz mundial só é possível quando eu saio do meu quarto, atravesso o corredor, bato lá na porta do meu irmão, engulo o meu orgulho e falo: me perdoa por aquilo que eu fiz com você. Que reino de Deus é esse que nós sempre projetamos para um futuro que não chega? Nós não queremos ser incomodados? Nós não queremos curar as nossas neuroses? Nós não queremos ser enviados? Agora há pouco eu e Padre Bruno conversávamos e nós falávamos do quanto que nós padres somos complementares. Eu não tenho a menor habilidade para trabalhar numa paróquia, o senhor tem. Eu seria um desastre administrando qualquer coisa, você não. Eu tenho habilidades que ele não tem, ele tem algumas que eu não tenho, e entre nós é uma ciumeira dos infernos, uma vergonha que nós padres não tenhamos a coragem de reconhecer a grandiosidade do ministério daquele que é diferente de nós, e falamos mal uns dos outros por trás, e somos cruéis uns com os outros sempre que podemos. Somos cruéis uns com os outros sempre que podemos, porque o ministério que está dando certo me incomoda. Mas por que, meu Deus do céu? Se Ele está fazendo justamente aquilo que eu quero fazer, transformar esse mundo num lugar melhor. Mas é eu que sou doente então, não é Ele que está errado em fazer não. Sou eu que preciso ser curado de não ser capaz de ver o sucesso dele e aplaudir também e reconhecer que homem de Deus, que bem ele está fazendo para a igreja. As piores pessoas que eu conheci na minha vida eram religiosas. Religião não é garantia de nada. Eu já fui uma pessoa absolutamente cruel em nome da religião. Em muitos momentos da minha vida, eu deixei que o meu pior viesse e eu me protegia com a minha roupinha de religioso, fazendo um mal horroroso para aquela pessoa, interessado no que eu queria que ela fizesse como eu queria, e usei da religião para isso. Confesso publicamente, porque eu não quero mais ser assim. Nós precisamos ter coragem de mexer nas nossas feridas publicamente, a exemplo do Papa Francisco, que não tem medo de mexer nas feridas da igreja. Por quê? Ele faz porque ama, não é porque ele quer expor a igreja ao ridículo. Ele faz porque ama a igreja, e amando a igreja, ele não quer que essa igreja fique por trás de uma hipocrisia, de uma aparente felicidade. Não. Nós ainda precisamos caminhar muito para que sejamos reino de Deus.
A igreja é santa, mas ela peca em mim, ela peca em você. E quando eu me deixo levar pelas minhas neuroses, pelos meus ciúmes, pelas minhas invejas, eu sou a pior expressão da igreja. E preciso assumir isso. Minha gente, talvez lá no seu grupo não exista isso, mas nas nossas paróquias, quanta fofoca entre nós, quanta gente mesquinha nas lideranças, que não tem nenhum amor à igreja, quer usar daquele cargo para se promover, para aparecer, para fazer isso, para fazer aquilo. Já começa num erro equivocado. Há 45 anos eu estou na liderança da Pastoral da Juventude. Meu amigo, você já tem que estar no grupo da terceira idade. Deixa os jovens assumirem o seu lugar, pelo amor de Deus. Vamos ceder espaço para os que estão chegando. Nós não podemos ficar apegados aos nossos espaços não, porque senão não surgem outros. Vocês aqui que cantam, vocês que lideram, vocês sabem muito bem a necessidade de dar oportunidade a quem está começando. Claro que não vai dar numa primeira oportunidade, num evento grandão, mas vocês vão trazendo aos poucos. Os padres pregadores, a mesma coisa. A Canção Nova precisa ir colocando em evidência, porque nós precisamos de padres que venham substituir os que estão partindo. Nós não podemos ficar definitivamente fixados no nosso lugar. É nobre saber sair de cena, contribuir, eu agora que outro venha ocupar o meu lugar. Mas porque não nos curamos, porque temos necessidade daquele lugar, porque é ali que eu apareço, é ali que eu acho que eu valho alguma coisa, é ali que eu acho que eu sou valorizado, então eu fico apegado àquilo a vida inteira. Isso aqui é o cargo. Já está curvado. E o pior, minha gente, quando nós não deixamos Deus trabalhar nessas nossas doenças emocionais, a gente perde a salvação. Aí quando nós chegarmos no céu, com aquela carinha assim de que vamos ser reconhecidos na hora, né? São Pedro vai falar: eu não sei quem é você não. Que isso, São Pedro? Ministro da Eucaristia durante 25 anos, da Paróquia Nossa Senhora do Espírito Santo. É mesmo? Não estou lembrado. Que isso? Foi da pastoral litúrgica durante 46 anos. Aí a pergunta mais cruel: e o que no seu temperamento ficou melhor por causa dos 46 anos que você esteve à frente da pastoral litúrgica? O que Deus conseguiu fazer em você? O que você permitiu que tantos anos de ministério, nós aqui padres, uns 15, 10, 20, 30, o que eu permiti que Deus fizesse nesses meus 15 anos de padre, nesses meus 20 anos de padre? Ah, eu fiz para muita gente. Tá, mas o que significa dar remédio para o outro e morrer sem o remédio? Não, minha gente, Deus não precisa do nosso trabalho. Quando você é enviado para fazer alguma coisa, não tenha a pretensão de que Deus precisa de você. É você que precisa daquilo por uma fase da sua vida, para você se curar, para você ser curado, para você depois ser livre, de ser capaz de deixar aquilo sem nenhum prejuízo. Porque quando nós estamos emocionalmente curados por Deus, o que a gente deixa para trás é apenas uma memória bonita que nós vamos levar.
e não um apego desordenado que vai nos fazer ficar infelizes o resto da vida porque nós perdemos aquilo. Deus nos liberta. E já dizia o fundador da congregação onde eu fui crescido, Deus não pode fazer nada com o nosso trabalho, com as nossas obras, se Ele antes não possuir o nosso coração. Vamos repetir isso? Deus não pode fazer nada com as nossas obras, se antes Ele não possuir o meu coração. E é esse coração que nós queremos dar a Ele. É esse coração que nós queremos oferecer a Ele. Porque é nesse coração que o reino de Deus começa. É aqui que eu quero matar a minha inveja. Eu não quero ser um sinal de inferno dentro da igreja. Eu não quero ser uma propaganda negativa da igreja. Eu não quero ser uma pessoa insuportável dentro da igreja, em nome da igreja. Volto a dizer, quando um desequilibrado, um desordenado, nós estamos ordenados, né? Quando um desordenado fala em nome de Deus, ele causa estragos. E é por isso que nós precisamos ter um senso crítico muito aguçado. Se o que nós estamos pregando é de fato a verdade do Evangelho, ou é o fruto das nossas neuroses que já estão saindo em nós. Não podemos. Não jogue sobre os outros os estragos que você leva em você. Não jogue. É precioso demais. É precioso demais o que Deus lhe chama a viver. Deus lhe chama a viver em ordem, coração organizado. Você vai ver como é bom a gente não sentir ciúmes. Claro, é natural em nós, mas você põe aquilo na doma. Como é bom você não sentir inveja. Quando a gente fica curado e você não sente inveja do outro, você comemora com o outro. Isso é libertador, minha gente. Quando nós olhamos um irmão nosso fazendo algo de bonito e você é capaz de comemorar com ele, e você é capaz de promovê-lo, e você é capaz de dizer: esse lugar agora não é mais meu, é seu, porque o meu tempo aqui já passou, e eu quero que a igreja seja renovada. Eu não quero ser uma pedra de estorvo. Eu quero que Deus continue suscitando, e Ele suscita, só que às vezes, por causa dos nossos problemas, por causa dos nossos desequilíbrios, nós criamos os obstáculos e a igreja deixa de crescer por causa de nós. Deixa de crescer por causa de nós. Aí você vai falar: mas eu estou tão cansado, eu não dou conta disso. Tá. Fique em pé, tenha coragem. Recorde-se da palavra que Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos cantar isso? Tudo posso. Quando você sentir desanimado, quando você achar que está sendo vencido pelas suas neuroses, pelos seus desequilíbrios, por aquilo que é desordenado em você, recorde-se dessa palavra que lhe diz: tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar
e vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer resistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar. É sonho mais pleno que Deus sonhou. Oh, oh, oh. em meu lugar está, À espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. e a gente não vence sozinho. Nada melhor do que estarmos rodeados de pessoas que nos amam. Hoje nós trazemos para o altar a presença da minha querida amiga Marina Patrus. A Tânia fez a primeira leitura para recordar essa memória dessa mulher que foi tão fundamental na Canção Nova e que faleceu este ano. E ela morreu lutando. Este ano foi um ano de muitas perdas para a Canção Nova. Muitas. E a Marina me ensinou uma coisa. É ela que me dizia sempre, me olhando nos olhos: Padre Fábio, os nossos amigos, os verdadeiros amigos, são aqueles que nos fazem amigos de Jesus. Hoje ela certamente estaria aqui. Ela certamente estaria aqui. Como também estaria Padre Léo. Compromisso marcado. Osana Brasil, é dia de todos nós estarmos aqui. Então hoje, você não se esqueça dos amigos que te fazem amigo de Jesus. Ah, como isso é precioso, minha gente, estarmos rodeados de pessoas que nos ajudam a chegar ao melhor de nós. Amigos que têm coragem de dizer: para de ser ciumento, para de ser invejoso, larga a mão disso. Isso não é o melhor que você tem a oferecer. O melhor amigo é aquele que nos indica o que temos de melhor para oferecer. É aquele que não nos permite ficarmos acomodados nas nossas misérias. Amigo que passa a mão na sua cabeça só para você ficar felizinho, não é felicidade isso. Amigo precisa criar enfrentamentos, fazer a pergunta fundamental: você está feliz? Toda vez que você for arrogante, desagradável, ele olhar nos seus olhos: está feliz sendo assim? E a gente ter coragem de dizer, a gente ter coragem de responder, porque a verdade nos liberta. Não, eu não estou feliz desse jeito, eu preciso mudar a minha vida. E você pode, porque o Senhor está te fortalecendo. A vitória já lhe foi garantida. O Senhor já lhe concedeu a vitória. Faz barulho para acordar os que dormem.
A vitória já nos foi concedida. Nós vamos vencer as nossas doenças emocionais, as nossas neuroses. Nós não entraremos em 2020 com os mesmos defeitos deste ano, porque nós acreditamos na vitória. Nós não seremos vítimas das armadilhas que o inimigo coloca em nós. Então segura na mão de quem está do seu lado. Isso, numa grande corrente. Mesmo quando a visão se turva, eleve essa mão para o céu, e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, Mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que mas com esse poço a gente não chega nem em Guaratinguetá. Nós temos que atravessar a nossa alma com esse poço. Que eu tá ficando bonito. E eu para abalar as estruturas do inferno agora. Tudo posso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.